Vocês sabem, né? Quando nós estamos aqui no estúdio, realmente a entrevista é diferenciada. E se eu fosse você, eu não saía daqui, porque olha, só conversa de bastidores, eu já estou animado para falar com ele que é, bacharel em Direito, bacharelando em Gestão Comercial, já ocupou vários cargos, né, na administração, como presidente de CPL, em diversos órgãos da administração, atualmente é executivo de licitações, estava fazendo uma licitação neste exato momento e realiza assessoria e mentoria para empresas em compras públicas. E olha só o tema dele, ó. Por que bons licitantes não participam das licitações? Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no estúdio, o nosso amigo, o professor Andros Almeida. Andros, grande Ricardo. Obrigado. Prazer conhecê-lo aqui pessoalmente. Conseguimos nos encontrar, né? Exatamente. De verdade, obrigado mesmo. Eu sei que você se deslocou de longe para estar aqui. Então eu agradeço aqui a sua presença no nosso estúdio. Por favor. Muito me honra. Eu já disse para o Ricardo várias vezes, eu sou muito fã do que vocês fazem aqui, do conteúdo de licitações que vocês fazem aqui. O site, a YouTube repleto de vídeos, né? Hoje só não quer saber de licitação quem não quer, né? Eu sou do tempo que a gente só tinha acesso a livros, e as livros a gente tinha acesso ou nas livrarias ou nos congressos, né? Hoje você compra livro no Amazon, nas livrarias, aí tem de todo preço, tem vídeo no YouTube para todo mundo, todo gosto. Conhecimento é que não falta. Exatamente. E vocês fazem parte disso, e eu tenho profunda admiração pelo trabalho feito pela Forset. Obrigado, Andros. Eu sempre falo, né, que licitação realmente não é para amadores, mas hoje só é amador, você bem colocou aí, quem quer. Quem quer. Porque a gente tem muito conteúdo, você, assim como eu, começou no tema licitações lá atrás, a gente tinha só acesso a pouca coisa. Foi em 2005 quando eu comecei. Então, 20 anos. Eu quero aproveitar essa experiência para você que está aqui acompanhando este vídeo. Então, Andros, vamos começar aqui pelo tema. Por que bons licitantes não participam das licitações? Por favor. Porque o intuito desse tema de hoje era para ser provocativo, no seguinte sentido, que é sempre um desejo da administração ter um bom fornecedor, né? A administração sempre quer um fornecedor que execute o serviço que ela deseja, com maestria, dentro dos prazos estabelecidos. Só que a administração também precisa fazer o seu lado para que isso aconteça, né? A licitação é um instrumento que é essencialmente de comunicação do desejo da administração, da sua necessidade, que precisa ser atendida, para executar uma política pública, e para isso bons fornecedores são essenciais, né? Só há política pública porque há fornecedores. Imagina no exato momento se a administração não tivesse um contrato e tivesse que executar tudo diretamente. Ela teria que fabricar o seu papel, fabricar a sua caneta. Então, assim, é inimaginável, para fabricar seus móveis, é inimaginável você ter administração sem fornecedores. E aí o que se busca, a administração busca a gente precisa contratar alguém, como diz o artigo 11 da 14133, né? Algum licitante que me oferte uma proposta apta a gerar bons resultados. Só que isso aí não cai do céu, né? Tem que ter um trabalho da administração de olhar o mercado, entender o mercado e saber como exigir e comunicar ao mercado esse desejo, né? Esse desejo de ter um fornecedor que execute muito bem. Show! E aproveitando até isso que você bem mencionou aí do papel da administração, o papel do fornecedor, eu vou transformar isso até numa pergunta, mas antes eu vou pedir para você que está acompanhando aqui essa entrevista, você precisa seguir o professor também, está aparecendo aqui embaixo. Não deixe de segui-lo, gente, ele distribui muito conteúdo. Essa entrevista está só começando, vocês vão ver aí a fera, o conhecimento que ele tem, essa experiência. Então não deixe de segui-lo e acompanhar lá, ele distribui muito conteúdo para todos nós, viu, gente? E são bate-papos assim como este. Então, Andros, eu quero aproveitar a sua experiência, fazendo aqui uma primeira pergunta também aí para você. Qual o real papel, porque muita gente confunde isso, né? Da administração e o papel do fornecedor dentro de um processo de licitação, por favor. Dentro do processo de licitação, basicamente, a administração precisa contratar bem esse serviço, né, para executar a política pública. E aí, para executar a política pública, primeiro você tem que executar o que a gente chama muito de privado de back-office, né, a parte de trás, a parte para que funcione, para a gente conseguir, e também para conseguir até executar para a política em si.
E aí você tem que contratar desde material de expediente, terceirização de serviços, obras e serviços de engenharia, serviços médicos, né? Ou seja, hoje tem uma seara muito grande de serviços que o privado fornece. Então, o papel da administração, essencialmente, é entender esse mercado, buscar todas as informações possíveis desse mercado, tentar modular o edital para como funciona o mercado, para que ele consiga localizar os licitantes que vai tentar executar a atividade como deve ser. Obviamente que essa busca ela tem que ser voltada para ter a máxima concorrência, mas sempre lembrando que toda licitação ela restringe. Quando você especifica, você restringe. Quando você escolhe um documento de habilitação, você restringe. Mas a pergunta se tem que sempre ser feita para quem é da administração é: essa restrição que eu estou criando ela é legítima? Ela é legal? E aí você vai ter esse momento de entender o mercado, que é dinâmico, que é complexo, que tem muito produto, e como é que essa dinâmica do mercado vai atender às necessidades. Por outro lado, acho que dos fornecedores cabem, obviamente, conversar com a administração, né? Não tem que ter vergonha de visitar os órgãos, achar que isso é algum tipo de corrupção, de favorecimento. Não. Se você tem um produto novo, se você tem um serviço novo, procure setores de compras, faça uma apresentação, mostre o seu produto, porque de repente até a administração não sabe que tem aquela necessidade, ou que tem aquele problema, que precisa ser resolvido, mas não sabe se tem algo que resolva, né? E precisa estar muito atento a isso, né? E, obviamente, prestar bem o serviço, né? Dentro dos prazos estipulados. E aceitar os negócios que realmente são vantajosos, porque também não adianta eu pegar o contrato por pegar um contrato. Há editais que são praticamente impossíveis de ser executados, e aí a empresa pega. Ninguém é obrigado a participar de uma licitação. Ninguém é obrigado a participar de licitação. Ninguém é obrigado a participar de licitação. E aí participa, não consegue executar como deve ser executado, aí há uma conivência da administração porque precisa do serviço. O fornecedor o Vampeta, personagem que eu adoro, ele foi jogar no Flamengo e o Flamengo começou a atrasar os salários dele, né? Aí perguntaram: e Vampeta, e aí no Flamengo como é que é? Rapaz, eu finjo que eu jogo, eles fingem que me pagam. Então, e é essa relação que a gente não quer, porque isso polui o mercado. Isso polui o mercado. Então é fundamental que essas exigências sejam devidamente desenhadas para que atraiam bons fornecedores, que sejam execuíveis, que sejam possíveis de precificar. Não é uma tarefa fácil. Parece que eu estou falando aqui, parece uma coisa muito simples. Não é. Exige especialização, estudo, conhecimento, estabilidade para conseguir fazer isso, né? Ou seja, não ter trocas de equipes constantes para você não passar por uma descontinuidade. Essencialmente, a profissionalização do setor de compra pública. Eu acho que vai trazer mais eficiência para isso. Ô, Andros, eu vejo, aproveitando aí a sua experiência, você é um estudioso, eu conheci através da então nova lei de licitações, né? Foi. E ele já gravou com a gente aqui, viu? Se eu não me engano, exatamente. O último é o episódio, acho que 657, se eu não me engano aí. Isso. E falando aí sobre o videogame, né? Das licitações. É super interessante, eu recomendo que vocês assistam. A licitação não é videogame. Exatamente. Foi um engraçado a proposição disso. Eu tinha feito uma postagem, porque quando você tem a licitação presencial, né? Então você tem todo aquele choque de pessoas, você está de frente com a administração, você está num ambiente presencial. Quando a coisa virtualizou, não que não tivesse antes, você tinha pré-10.024, 2019, essencialmente quem fazia pregão eletrônico eram alguns órgãos de estados e a administração federal. A grande massa de licitações eram presenciais. Quando isso virtualizou, as pessoas começaram a achar que aquilo ali é meio que videogame, sabe? Sim. E aí as pessoas isso acontece muito hoje, né? Dão um lance sem responsabilidade e depois vê o que acontece. Vamos ver o que acontece, né? E aí foi uma provocação que eu fiz, e aí num dos grupos alguém da empresa estava e te encaminhou, puxa, achei legal esse tema. Exatamente. E a gente gravou sobre justamente isso, como o fornecedor tem que se preparar, a dar o lance, organizar a documentação. A gente falou muito disso, né? E ter responsabilidade, porque um lance dado pode gerar penalizações e, dependendo da circunstância, até ações criminais. Então, assim, é muito, muito, muito importante que tenhamos que, apesar de ser virtual, as consequências são reais. Sim.
E aí eu estava até discutindo isso aqui no in-off, que era as licitações meio que se tornaram um jogo do tigrinho, né? Era exatamente onde eu queria chegar, justamente porque eu amo as analogias que você faz, Andros. E fala um pouquinho, pessoal, como é que história é essa aí? Jogo do tigrinho relacionado às licitações? Como que é isso? Minhas analogias todas vêm do ódio, né? Você passa uma raiva e aí você externa essa raiva. Eu tenho uns amigos, umas amigas minhas que sempre falam, minha amiga Vilma, minha amiga Rosângela, sempre fala assim, que eu fico mais engraçado quando eu estou irritado. E aí eu fico com ódio porque elas ficam rindo quando estou irritado. E é nesse momento que vem. Do jogo do tigrinho, o que eu observo é o seguinte, como virtualizou o processo, né? Ou seja, você não tem mais o custo de ir para o órgão. Vamos fazer uma relação de custos aqui bem básica. Você tem o custo de fazer os envelopes, né? Imprimir, assinar, aquele custo todo. Custo cartorário, que ainda, infelizmente algumas pessoas ainda exigem editais que tenha autenticação em cartório, da firma, cópia autenticada. Aí você tem o custo do funcionário ir viajar. E aí você, na viagem você tem diária, você tem hotel, você tem comida, você tem a própria passagem aérea, ou viagem terrestre, combustível, carro. E você ainda tem um risco, que é o risco do acidente de trabalho. Porque se esse funcionário tem esse acidente, é acidente de trabalho, né? Então, tinha uma série de custos aí envolvidos que era para a pessoa ir participar da licitação. Isso acabou. Quando se virtualiza, o teu custo passou a ser nenhum, só o teu back, né? Os funcionários que você já tem, que aí vai ter que processar a licitação e tudo mais, e o custo, se for plataforma pública de graça, né? No caso, o Comprasnet, você tem lá em Pernambuco o Pé Integrado, alguns portais públicos. Diminuiu bastante, né, esses gratuitos, mas ainda existe. Isso. E você tem as plataformas pagas, onde você pagou uma mensalidade, ou por processo, que em média é R$150, R$90, R$100 a média. Né? Então, o teu custo despencou. Sim. Até acho engraçado quando vejo algumas autoridades falando sobre essa questão da plataforma paga com discriminação, né? Eu acho um absurdo, gente. Quem fala isso não conhece o mercado, não conhece como as empresas reduziram seus custos justamente de não ter mais investimento que tinha que fazer para participar. Né? Só que aí para toda solução tem um problema, né? Sim. Gera um novo problema. E qual é o novo problema? Se antes ele tinha que, já que tinha muito custo, tinha que selecionar qual certame era mais adequado ele participar, ele não precisa mais fazer essa seleção. Ele joga um pool de propostas, vê o apurado do dia, de 10 licitações, se 2, 3 têm preços bons, ele vai focar nessas 2, 3 e abandona os restos. Só que quando ele abandona o resto, traz um problema para a administração. Qual é? Como na sistemática da nova lei, você primeiro manda a proposta, rodar de lance, depois pede a habilitação, aí você pede a proposta, o cara não manda, né? E aí você perde aquelas 2 horas ali de convocação, você chama no chat e não responde. Aí depois você vai chamar o próximo, Quando você pensa que não, você quem está ganhando é o 10º, o 15º. Né? Então, isso gera um problema para a administração de demora do processo licitatório. Né? E aí o pior é que a maioria dos órgãos, principalmente dos estados e municípios, né, não fazem o devido processo de penalização. Sim. Porque na hora que o licitante... Porque se tem um ser que é fofoqueiro na vida, é licitante. Na hora que o licitante sabe que aquele órgão penaliza, os caras vão começar a ter uma outra visão, Sim. vão ficar com medo. Vão fazer uma vez, se fazem 2, pegam uma idoneidade, fica impedido de prorrogar contrato, fica impedido de participar das licitações do Brasil todo. Então, isso tem que ser visto muito com seriedade, né? Essa questão das penalizações. E aí virou esse jogo do tigrinho, sabe? Tenho observado bastante isso, assim, de licitantes que participam de 10 licitações, focam em 2, 3 que dão bons resultados e o resto abandona. Porque sabe que não tem consequência. Anderson, aí eu quero até aproveitar a sua visão aí, o que você enxerga? Você já mencionou aqui, já deu uma introdução falando sobre a penalização, né? Mas o que mais você enxerga aí que a administração pode fazer para realmente atrair aí esses bons licitantes para que esse pessoal volte, né? Ou comece a fornecer para a administração? O que você acha, Anderson? Cara, tem muita coisa para avançar, na minha opinião. Penalização é um deles.
né? Penalização, eu acho ele é fundamental, porque pode ter certeza, os bons licitantes querem que as penalizações aconteçam. No fundo, as empresas sérias... As sérias querem isso. querem isso. Porque a partir do momento que você tem isso, você consegue melhorar o ambiente de negócio. E se aquela coisa errada tem consequência, o comportamento vai mudar, né? Quando você, por exemplo, não adianta de nada eu pedir, nos editais de licitação, eu peço garantia de participação, por exemplo, o licitante não manda a proposta, não responde no chat, ou quando manda errado de propósito, e aí não executa a garantia, não aplica multa, não executa a garantia, não adianta de nada pedir aquilo ali. Qual o sentido de você pedir? Né? Eu estava até conversando uma vez com o Rony Charles, ele falando sobre essa questão da garantia de participação, eu dei um dado para ele, que numa licitação de 8 milhões de reais, você tira a garantia de participação em menos de meia hora, pagando uma taxa de R$160. Virou um documento a mais. Porque as seguradoras não vê risco nenhum, dão a apólice barata porque ninguém executa a apólice. Então virou um mercado de apólice no varejão mesmo. E sendo que a ideia da apólice, do seguro garantia, o correto era as seguradoras analisarem bem aquela empresa para ela avalizar essa empresa. Isso não acontece. Virou um mercado hoje assim de tirar apólice, R$160, tira qualquer tipo de apólice. O valor é muito baixo? Muito baixo, muito baixo. Então assim, Eu recebi notícias, me perdoe até te cortar, porque isso acho que isso contribui para quem está acompanhando aqui também, para fazer esse vídeo, compartilhar aí todo mundo tem um grupo de WhatsApp, pelo menos um ou dois, né? Referente ao tema licitações. Com certeza. O mínimo que o pessoal tem que fazer, né? É compartilhar isso daí, esse conteúdo. Curta, compartilha. Exatamente. Comenta aí, você discorda de algo que o professor está falando aqui, ou melhor, você quer colaborar, e isso, escreve aqui embaixo. A gente faz chegar a informação para ele aí, mas eu fiquei sabendo recentemente de uma empresa em que foi executado o seguro e agora ele está com dificuldade para conseguir um novo, né? Isso foi recente mesmo, poucas semanas aí que chegou essa informação aqui, e é um fato novo também, porque ele acabou sendo displicente ali e o órgão acabou executando ali. Ai, que bom. Isso é raro, hein? É raro. É a primeira vez que eu tenho notícia Exatamente. disso. E recentemente também a gente chegou a notícia aqui pra gente de um cliente que foi penalizado por 30 dias. E é até estranho falar isso, mas eu falei, que bom que estão penalizando agora, porque é a única forma, né, para o pessoal entender aí que realmente eu não posso ser tão displicente ao participar de um processo aí, né, que é bem o tema que você está falando aqui, não é isso? Não pode ser, porque tem que ter consequência. Se não tiver consequência, não vai adiantar de nada. Vai ficar esse ambiente poluído, em que as empresas muito sérias não vão participar de muitos, ou nem vão participar, vão ficar muito fora disso. E assim, isso é muito ruim para o mercado. Então, assim, quando você não faz isso, você não separa, né? Tem uma frase que eu adoro, o professor Marcos Nobre, que ele fala que a licitação visa separar o joio do trigo, mas geralmente escolhendo o joio, né? E é muito isso quando a administração não faz esse tipo de procedimento. Outra coisa que eu acho muito importante, que todo fornecedor tem medo quando vai participar da licitação, que é o principal medo, será que eu vou receber? Exato. Eu acho isso um grande desafio. E aí tem uma coisa que é muito interessante, né? Salvo me engano, no artigo 5º da 866 já tinha um instituto da ordem cronológica do pagamento. Dos pagamentos. Né? Só que aí aquela coisa tá aqui, mas ninguém cuida, ninguém faz, um ou outro, mas... Só que a Lei 1433, ela trouxe o artigo 141, do qual ele tem muito bem escrito, de forma muito bem organizada. Eu acho que o legislador nesse ponto foi... A 143 merece muitas críticas, mas dos vários elogios que ela merece, um deles foi o artigo 141. Né? Ele trouxe bem detalhado como se deve fazer a ordem cronológica de pagamento, em que situações essa ordem cronológica pode ser alterada e que ela deve ser comunicada ao órgão de controle interno e externo a qual ela é vinculada. Só que também tem que ter numa outra discussão, tem que ter um esforço dos órgãos em realmente criar essa ordem cronológica de pagamento. Só que aí gera um outro problema para a administração, que ela precisa vencer, que ela precisa colocar.
Quando você coloca a ordem cronológica de pagamento, você essencialmente vai ter que melhorar muito a sua governança das contratações. E principalmente o controle financeiro e orçamentário. Porque se você não faz isso, você não consegue pagar na ordem cronológica. Sim. Entendeu? Então, mas isso tem que ser pauta, porque a licitação só vai ser atrativa se a pessoa tiver certeza que vai receber. Tem algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, eu gosto muito de falar da ordem cronológica feita pelo município de Jabotão dos Guararapes, onde está lá meu amigo Andriu, fantástico, e que ele tem uma ordem cronológica bem organizada, bem distinta. Se você não tem gestão, você não vai conseguir implantar. Só que a lei determina que você tem que implantar. E eu tenho observado, senhor licitante, tenho observado que alguns juízes já estão concedendo liminares para que seja obedecida a ordem cronológica de pagamentos. Infelizmente, alguns tribunais de contas, por outro sentido, né, na esfera judicial, mas na esfera administrativa dos tribunais de contas, infelizmente, algumas empresas têm entrado nos tribunais de contas e têm tido uma resposta que é: o Tribunal de Contas não se presta a garantir um direito subjetivo, que é o direito do licitante de receber. Mas isso é tão absurdo porque o direito subjetivo do licitante de receber, ele também está abraçando o direito objetivo do licitante de receber e da administração pública atender. Entendeu? E é inconcebível, não está lá na lei, não tem que ter uma ordem cronológica. Isso lá não está à toa, isso é para garantir para você, licitante, que você vai receber. Quando vai receber? Para não ter preterição. Porque o cara pode dizer assim, não vou, porque é uma coisa, infelizmente, nos interiores, né, que se tem, nos anúncios mais pequenos, que se tem bastante, que é tipo assim, se você participar, você não vai receber. Isso só acaba se você tem uma ordem cronológica de pagamento. Sim. Isso tem que ser pauta urgente. Às vezes eu vejo muita discussão sobre elementos da lei que são muito importantes, mas eu acho que essa discussão ela é urgente e necessária. Inclusive, os fornecedores têm que botar esse pauta, tem que se discutir isso, que tem que ser obedecido a ordem cronológica de pagamento. Inclusive, que eu vejo que o Andros é um dos poucos professores que falam que licitação é para ganhar dinheiro, não é isso, Andros? Claro. Claro, é engraçado isso, né? Porque a gente vê muitas vezes, o fornecedor está querendo fazer isso só para ganhar dinheiro. É sério? Mas é isso mesmo. Empresas saudáveis que lucram são empresas que vão prestar bom serviço. Sim. Empresas deficitárias não vão conseguir prestar bom serviço. Né? É claro que ela está fazendo para lucrar e que bom que seja para isso mesmo. Porque aí você tem desenvolvimento econômico. Entenda só, a gente tem sempre as estatísticas, né, da OCDE, que gera em torno de 12% a 10% do PIB, Sim. São das compras públicas. Isso do Brasil, na média. Se você pegar estados como o Maranhão, você pode chegar a 30%, 35%. Isso é importante destacar, né? Porque então, assim, o mercado público, por região, né? Justamente, se você pegar as regiões mais que não tem tanta poderio econômico, como, por exemplo, o estado de São Paulo, por exemplo, que a compra pública, com certeza, deve ser muito abaixo de 10%, né? Porque tem a economia pujante, privada pujante, as compras públicas nesses locais mais, nos estados que não tem tanta pujança econômica privada, é a grande saída. E para isso, que é fundamental entender que as empresas precisam lucrar, elas precisam receber em dia. Também é outra coisa importante. Elas precisam receber em dia para que tenha fluxo financeiro para executar. Que é também uma mudança interessante da lei, né? Porque você tinha antigamente na 866 prazo de 90 dias, onde você não poderia descumprir alguma cláusula, inclusive de pagamento. Você teria a opção de suspender o contrato. Esse foi reduzido para 60. 60 dias. Um projeto inicial, se não me engano, era 45. Aí é quase um PIX, né? Eu faço a brincadeira, é quase um PIX na administração. Não tem a dúvida, se o fornecedor consegue receber num tempo mais curto, o preço dele vai ser mais vantajoso. Sim. Porque ele não precisa ter transações financeiras que ele precisa fazer para manter o negócio rodando. E já que estamos falando em dinheiro, né? Em 2024 foi o primeiro ano que realmente os números mostraram isso, através do PNCP, que esse mercado não é bilionário, ele é trilionário, né? Então é muito dinheiro. E aí eu quero que você deixe aqui, isso já é uma tradição do quadro, dica aí tanto para o gestor como para o fornecedor, que eventualmente se sente inseguro aí para entrar nesse mercado ou para atuar no caso da gestão, né? Porque tem muita gente que está chegando agora neste mercado também. Então, se possível, que você falasse aí em algumas palavras para que o pessoal se sentisse aí mais segurança
para atuar nesse mercado trilionário, pegar uma fatia disso aí, né, Andros? Para os gestores, essencialmente, implantem uma governança adequada às contratações públicas. Isso aí é fundamental. Vai desde você fazer um bom planejamento, e aí fazer um bom planejamento mapear as necessidades, sabe, conversar com o mercado como essas necessidades públicas vão ser supridas, você tentar emular essa linguagem do fornecedor para saber como é que você vai atrair mais fornecedores, ter as especificações realmente adequadas para o objeto, né? Não fazer pedidos esdrúxulos só porque você quer, mas realmente o que é necessário para ser executado, ter clareza nos documentos, acho que isso é fundamental, você ter clareza, né? Você a fila de pagamento, acho fundamental, isso aí que vai trazer bons licitantes. Então, essencialmente, capacitação, né? Capacitação desde a mais básica sobre a lei de licitações, planejamento, né, seleção do fornecedor e a parte de gestão de contratos, mas também capacitações voltadas para entender como funcionam determinados mercados, até para melhorar esse nível de especialização, né? Se você tem um setor de compra de saúde, cara, tem que melhorar muito o conhecimento sobre farmácia, sobre materiais hospitalares, né? Se você tem muita terceirização de mão de obra, aprofundar os estudos em terceirização de mão de obra, isso aí vai trazer um diferencial muito, muito grande. Já os fornecedores, eu acho que os fornecedores têm que cada vez mais melhorar a sua estrutura para atender o público. É diferente o mercado privado do mercado público, como você atende os clientes, né? É preciso ter mais cautela quando você vai trabalhar com o mercado público, que exige ali um cuidado maior, porque tem implicações legais que podem vir trazer à empresa. Então, se preparar desde ter uma estrutura de jurídico boa, se ter uma equipe boa de licitações que consiga ler os instrumentos, preparar os documentos, né? Tem uma estrutura também de governança interna, a gente fala muito de governança da administração, mas as empresas precisam instaurar processos de governança de alçados para você ter autorização para participar da licitação, saber se é vantajoso ou não. Participe daquilo que de fato é vantajoso. Bote o preço que realmente você consiga executar, né? Não vá tentar mergulhar o preço porque você só vai se ferrar, você só vai tomar prejuízo. E, essencialmente, quando você for lesado, defender o seu direito. Não há mal nenhum você entenda as suas licitações. Se está errado o edital, impugne. Se você tem dúvida, peça esclarecimento. Não se importe se quem vai julgar a licitação vai ficar chateado ou não. Isso não é um problema seu. O problema seu é vencer a licitação. E, para isso, utilize os instrumentos. Obviamente, dentro da ética, né? Você não vai pegar e entrar com impugnação só para atrapalhar a licitação, né? Você tem que utilizar isso com ética, mas não deixe de utilizar. É isso. Andros, eu só posso agradecer aí. Essa é daquelas entrevistas que viraram uma aula, tenho certeza que quem está acompanhando aqui. Inclusive, eu vou fazer um pedido. Eventualmente, você veio pela rede social do professor. Também não deixe de seguir aqui a Forset, @licitaforset. Esse aqui é o vídeo 800 e alguma coisa aí, e já está chegando próximo dos 900 já, de professores que sempre buscam isso aqui, conversa de bastidores para vocês entenderem. O professor atravessou a cidade de São Paulo para estar aqui gravando para você. O mínimo que você pode fazer, então, é compartilhar esse conteúdo. Joga aí nos grupos do WhatsApp, com certeza ele trouxe aqui muita coisa importante para você, fornecedor, e para você, gestor também. Então, faça esse conteúdo aí viralizar, né? Compartilhe aí. Comente aqui também, por favor, qual a sua... Pode fazer suas perguntas, exatamente. A gente vai respondendo. Contra ou a favor, mas a gente está preparado para isso. Não tem problema. E, claro, se você deseja ter esse treinamento aí no seu time, seja você empresa privada ou órgão público, está aparecendo a rede social aqui do professor. Leve esse tipo de conteúdo, vou dar um spoiler aqui. Ele faz analogia de filmes com os licitantes aí, mas para saber disso, você tem que participar ou de uma palestra ou de um treinamento aí do professor, ou então chorar aí, nos comentários, pedir, professor, me manda esse slide aí que eu quero ver, mas aí você vai ter que tomar uma atitude. Andros, eu quero agradecer de verdade, agradeço, Ricardo, em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade, de verdade, foi um prazer. Ele é uma simpatia, gente, vocês precisam conhecê-lo aí. Dizem. Não, mas é sim. E eu quero agradecer mesmo, obrigado por conhecer aqui a nossa sede, e com certeza esta aqui é mais uma entrevista de várias outras. É que até minha terceira entrevista com vocês, né? Exatamente. Eu fico bastante feliz. A primeira foi sua prova de conceito, que foi um vídeo bem... Eu levei um susto
quando acho que foi, não lembro quem foi que falou comigo, acho que foi você. Anderson, o teu vídeo foi o terceiro mais assistido. Exatamente. Eu falei, sobre prova de conceito. E é bom que o pessoal fica curioso aí para Pois tá é. aí, ó, tá no nosso YouTube, para você ver. Outra também. foi essa sobre a questão do videogame, videogame, né? estações. E agora essa aqui. E agora esse a gente vamos colocar. No dia que Agora eu esse vim é o do Tigrinho. Isso. E no dia que eu vim visitar a Forsete, da qual eu achei a estrutura fabulosa, grande, né? Focada no cliente, né? Na melhor experiência do cliente. E é isso que os licitantes precisam, sabe? Ter mais segurança. Licitação, eu sempre digo que licitação é para todo mundo. Todo mundo tem que ser um mercado aberto, mas também tem que ser levado a sério. Sim. E a Forsete faz parte disso. Obrigado, Anderson. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. É o nosso negócio. Até a próxima. Até a próxima, irmão.